Bom dia, galera Smart. Hoje o convidado é o Anderson. O Anderson arrematou, gente, 10 apartamentos tipo MRV e tenda. O pessoal reclama muito que esse tipo de apartamento está tendo muita disputa. Vamos ver o que o Anderson fez de diferente. Vamos bater um papo com o Anderson. Vamos aprender. A gente sempre aprende com a trajetória das pessoas que estão aqui. Elas nos inspiram. Você pode se identificar com a história do Anderson. Fala, meu parceiro. Bom dia. Tranquilo? Bom dia, tudo bom? Como vai? Tudo jóia, Anderson. Que bom que você conseguiu entrar, meu parceiro. Estamos aqui. Tinha um tempo que eu estava dando orientações, achando que você estava assistindo a live. Tá eu aqui, todo mundo no chat, mandando assim os comentários. Ô Anderson, faz isso, ô Anderson, faça aquilo. E você estava lá, aguardando eu te enviar o link, né? Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Eu não costumo muito participar assim de evento. Eu uso pouco o Instagram. Eu sigo só a empresa, pessoa jurídica, né? E nem sempre eu entro, tá? Às vezes eu demoro para entrar no Instagram. Então, live ao vivo assim mesmo, nunca participei. Então É, eu tava achando lá no WhatsApp você ia enviar um link, eu ia clicar achando que era pelo Zoom, etc. Mas é bom que a gente aprende uma coisa nova hoje. Pronto, como o Paulão disse aqui, quem sabe faz ao vivo. Anderson, vamos então. Seguinte, cara, antes da gente partir para os leilões, contar a trajetória desses 10 imóveis arrematados, se apresente para gente, né? Fale para gente quem é esse cara que está falando do lado daí, né? Qual cidade que você mora, né? Qual que é a sua profissão de origem, se quiser falar. Fala um pouquinho de você, como pessoa mesmo, e aí depois como que você conheceu o mundo dos leilões. Tá. Eu tenho 45 anos, sou bancário atualmente. Antes de ser bancário, já passei por outras profissões, já fui militar, inclusive. Sou formado em ciências contábeis e tenho pós em finanças, tá? Então, essa entrada aí no mundo dos leilões veio mais por tentar encontrar aí uma segunda renda, um complemento de renda, buscar por uma forma aí de melhorar a renda, porque no futuro a profissão mude ou que esteja mais estressante do que é hoje ainda, porque é muito estressante. A gente sempre pensa num plano B. Pode ser lá no futuro também, né? Bacana. E de que cidade você é, Anderson? Sou de Salvador. Salvador, terra boa, bom demais. Ô Anderson, e bacana que você está falando que é bancário, então você é um cara que deve entender bastante de finança, né? Trabalha com números. E aí, me diga, você que é um cara que está envolvido no mercado financeiro, faz investimentos também financeiros? Como é que está essa alocação entre investimentos financeiros e imobiliário e leilões? E por que que o leilão te despertou? Né? Porque a gente sabe que às vezes é bom diversificar investimentos. Por que que os leilões te despertaram? Ó, pode ser uma boa oportunidade de aumentar meu capital, de fazer o investimento. Assim, como você falou, né, bancário é sempre bom de conta, é contador também, apesar de não praticar, eu tenho o diploma só, mas já esqueci praticamente tudo. Mas gosto de olhar balanço, gosto de olhar números. Então, tem uma parte ainda de investimento em renda variável. Renda fixa já não tem mais faz um tempo, porque eu usei tudo para os leilões, inclusive um pouco aí de empréstimo também a juros baixos para poder potencializar aí o caixa. Mas assim, o leilão é seguro, né? Então, assim, diferente de outras categorias de investimento, às vezes que existe possibilidade de perda permanente de capital, algumas de perda permanente por calote, default no renda fixa. E no renda variável, às vezes, para quem não conhece muito, para quem não tem muita experiência, pode ser que haja uma precipitação, uma venda no momento errado, e às vezes esse prejuízo se torna permanente também.
Então, o leilão ele é mais estável nessa questão, né? Então, não tem risco de perder dinheiro. E a depender do tempo da venda, você ganha muito mais, sim, tá? Porque outros tipos de investimento. Então, talvez a bolsa, por exemplo, aí no longo prazo te dê um retorno aí ao ano de, na média, né? 15, 18, 20. Mas dá para conseguir isso mais rápido com o leilão, né? Dependendo da velocidade da venda. Então, se fizer uma, duas vezes o começo capital no ano, dá para tirar aí 50%, 60%, 70%. Depende, né? Sim. Depende da velocidade da venda. Essa parte aí final eu tô aprendendo aí. Parte da venda. Começou já a arrematar, agora vai começar a parte da colheita, de ganhar dinheiro com os imóveis arrematados, galera. Nós vamos chegar lá ainda. Mas achei interessante aqui, então, a análise do Anderson, que é, então, bancário, que trabalha com finanças, contador, de falar, ó, tenho meus investimentos financeiros ainda, estou alocando cada vez mais em leilões, retirando a renda fixa para colocar nos leilões. Por quê? Porque eu identifiquei nos leilões, diferente ali dos investimentos renda fixa rendem pouco e dos investimentos financeiros variáveis tem mais riscos, são mais voláteis e os leilões são mais estáveis. Essa é a palavra que o Anderson utilizou que eu achei interessante. Os investimentos em leilões são mais estáveis, tá? Envolvem menos risco. E isso é difícil muito das pessoas que estão querendo entrar no mundo dos leilões entenderem. Eles veem a gente falando de lucros muito altos e estão acostumados lucros altos serem associados a risco, né? É assim no investimento financeiro, né, Anderson? Quanto mais alto o retorno, a possibilidade de retorno, é porque é mais alto o risco. Nos leilões não acontece isso. Aí me explique, Anderson, você que é um bancário, que lidava com números, com finanças, com investimentos financeiros, como que você conheceu o mundo dos leilões? Como é que você despertou o mundo dos leilões e que você conseguiu enxergar que ele poderia ser um investimento com maior rentabilidade e menos risco? Você começou a acompanhar conteúdo na internet, Instagram, como é que foi? Tem uns 5, 6 anos que eu comecei a olhar com mais curiosidade, né? Por estar dentro ali do banco, eu tenho a impressão que eu vi algum colega me mostrar onde que tinha comprado, que tinha ganhado uma grana, etc. Aí eu entrei em dois há 5 anos, mais ou menos, né? Que o processo era mais burocrático, a forma de fazer era diferente, então me estressei um pouco com cartório, tive que ir muitas vezes. Então, um deles acabou que eu consegui pegar uma rentabilidade bacana, o outro saiu ali numa rentabilidade menor e a minha estratégia também na época foi de alugar, então atrapalhou a venda. Eu decidi alugar. Ao final de contas, como a conciliação com a rotina assim não deu, e eu fiz uma conta rasa, achei que não valeu a pena na época. Aí parei de olhar também. Comecei a olhar outras coisas, dediquei mais à carreira bancária também. E renda variável que eu gosto também. Comecei a direcionar um pouco para lá. Mas aí depois eu fiz a conta, pensei de novo por agora. Eu ouvi a Smart, eu não lembro exatamente onde, se foi no, eu acho que foi no YouTube. E aí Você aquela, comentou que não é muito de usar Instagram, né? Então deve ter sido por outro canal, Spotify, YouTube, né? eu acho que foi o YouTube. O YouTube eu uso muito principalmente quando eu vou para academia de manhã. Dá para assistir tudo que não dá tempo ao longo do dia. Mas acho que foi o YouTube. Então eu comecei a relembrar algumas coisas que eu já tinha feito e fiquei sabendo também da assessoria dos corretores que ajudam muito e realmente fazem economizar um pouco do nosso tempo. Tem coisas que eles fazem que não deve ser nem difícil, mas leva tempo e eu nunca nem procurei saber como é que eles fazem. Eu sei que fazem. Então, ajuda. E eu fiz umas contas, percebi que talvez que se não alugasse, colocasse logo para vender, conseguia rodar mais rápido. Então, despertou de novo.
o interesse. Bacana. Final do ano passado. E aí, no final do ano passado, que voltou, então, o interesse e falou, vamos dedicar a isso. Isso. Exatamente. Bacana demais, Anderson. Galera, o Anderson estava citando aqui a Smart Caixa. De fato, a gente foi atrás de abrir dentro do grupo Smart, né, a primeira imobiliária credenciada em todo o país, tá? 27 estados. Tem que ter um cadastro em cada estado. Por que que a gente fez isso? Porque a gente viu que vocês, smartanos, estão arrematando em todos os estados. Vocês precisam de auxílio para quê? Para que vocês possam concentrar na parte mais importante, que é o quê? A garimpagem, que é ali fazer viabilidade, né, e garimpar o imóvel para você começar a arrematar mais. O pós-arrematação, que às vezes, igual o Anderson falou, achou trabalhoso lá 5 anos atrás e tal, que toma um tempo, tá? Hoje em dia vocês têm Smart Caixa para auxiliar vocês gratuitamente. Quem paga é a Caixa Econômica Federal. Pelo que eu vi aqui, já conversei um pouco com o Anderson canalizou boa parte dessas arrematações, se não todos. Ele vai começar a falar delas aqui agora para gente, tá? Imóveis caixa. E aí, a minha curiosidade está sendo, e eu já vou até falar para o Anderson, é o seguinte: o pessoal às vezes reclama muito, fala assim, nossa, apartamento pop, né, estilo tenda, MRV, está muito disputado. Então, nós vamos saber quais são as estratégias que o Anderson está adotando, se está sendo, como é que está sendo feitas essas arrematações. Antes de abrir aqui o primeiro, Anderson, só dar um salve aqui também para o Wellington Prosper, também do Japão. Já estava aqui o Paulo Tano do Japão, agora o Wellington Prosper também do Japão aqui, ó. Então, galera, dá para arrematar de qualquer lugar, não é do país, não, é do mundo, tá? Lucro não tem CEP. Inclusive, essa é uma das curiosidades. Nós vamos ver aí se o Anderson tá arrematando só na Bahia, se ele já botou o pezinho fora, já arrematou mais distante de casa. Anderson, vamos lá. Diga pra gente, quer falar um pouquinho dessas, porque a primeira arrematação ninguém nunca esquece. Quer falar um pouquinho dessa arrematação de 5 anos atrás, e aí depois a gente passa para os mais atuais? Escolha aí os imóveis, são 10 imóveis. Fala um pouquinho de cada um, ou então escolhe aí os que você acha que merece mais destaque. Tá. Uma das arrematações há 5 anos, essa foi a primeira e realmente foi bem marcante. E foi marcante positivamente, porque na certidão de inteiro teor, foi na descrição. Eu sei que eu comprei como sendo 2 quartos, só que na verdade eram três. Aí, Então, positivamente, foi uma surpresa assim muito grata. Agora eu não lembro exatamente, tá? Assim, eu sempre faço as coisas, às vezes, muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes um detalhe ou outro acaba passando despercebido. Eu acho que estava em algum lugar, mas eu acho que foi muito rápido ali na análise e acabei que dei sorte, viu? Então, esse primeiro imóvel realmente foi empolgante. Talvez não tenha sido mais porque eu usei estratégia de venda. Foi na cidade vizinha aqui, de Lauro de Freitas. bacana. E não foi pop na época. Quer dizer, é um pouquinho mais depois do pop, né? Uma faixa um pouquinho maior ali, o imóvel na faixa de 200 mil para venda. Um pouquinho mais do que o pop. E o outro foi um pop que tinha um ocupante. Negociei com ele mesmo a desocupação. E aí deu tudo certo, só que o aluguel atrapalhou um pouquinho. Mas Atrasou. então, vamos lá. Nos dois, você não teve problema com a desocupação. O primeiro estava desocupado e o segundo você negociou a desocupação, foi isso? O primeiro eu negociei também. Estavam os Negociou. dois ocupados. Então, eu consegui o contato da pessoa, fui lá. Era uma senhorinha, estava sendo auxiliada pelo filho. Acho que foi falta de foco mesmo que eles perderam o imóvel. Acho que tinham condição até que dava para ter salvado. Entendi. Então, no primeiro momento não quiseram conversar, mas depois conversaram, pediram, negociei pagar uns móveis planejados que tinha, não muita coisa. Mas aí saíram tranquilamente. E o segundo foi um ocupante, também negociou o piso que ele tinha colocado, etc. Porque imóvel da tenda não tem piso. Mas ao final deu tudo certo. O segundo quase no 0 a 0, mas o primeiro deu uma margenzinha bacana. Ah, que bom.
E aí, essa época foi 5 anos atrás, você estava na mentalidade ainda de alugar esses imóveis. Então, arrematou os dois, conseguiu desocupar, alugou. Ficou com eles um tempo alugado, até entender que não estava sendo legal, e aí depois revendeu os dois? Isso, revendi os dois. Eu achava que dava para conciliar, né? Mostrar, vender com alguém alugado, menor, mas não dá. É difícil de conciliar e a pessoa também não gosta, né? De ter que ficar mostrando imóvel, vendendo, não gosta. Então, na minha cabeça, eu achava que economizar o condomínio e ganhar alguma coisinha ia fazer uma diferença, mas não faz. Eu vi hoje que não faz. Porque se a gente tentar vender rápido, né, não vai fazer diferença. Agora, se carregar por muito tempo, aí realmente, se não tiver alguma renda, aí realmente acaba o lucro. Mas vender ali com 6 meses, um ano, faz parte e não faz muita diferença, não. Ótimo, ótima visão, de fato, tá, gente? Ponto legal que o Anderson tocou. O que acontece? Quando a gente arremata, né? A maioria das vezes as pessoas que nos acompanham fazem o quê? Para ganho de capital, compra e revenda, compra e revenda. Daí vem um dilema. Ah, vale a pena eu alugar esse imóvel até eu revender? Inclusive a calculadora Smart ela tem dois formatos de você calcular a viabilidade até a revenda com aluguel. Aluguel tradicional, aluguel com Airbnb. Tem pessoas que às vezes, né, tentam fazer dessa forma. O com Airbnb, tranquilo, tá, gente? Se você estiver numa cidade que tem demanda, o imóvel, né, tiver numa cidade que tem demanda de Airbnb, vai ter dia que o imóvel vai estar ocupado, vai ter dia que o imóvel não vai estar ocupado, então para levar visita e tal, vai ser super tranquilo. Agora, para aluguel tradicional, de fato, você tem ali um conflito de interesse. Você tem uma pessoa que está morando no imóvel, que ele não vai receber seus interessados com tanto entusiasmo, né? Com tanta vontade, a não ser que você veja que a pessoa é ótima vendedora e fala assim, ó, vou te dar uma comissão aí boa se você vender o imóvel. Então a pessoa não vai receber tão bem, às vezes você vai ter dificuldade de mostrar esse imóvel. Então aí tem que sim, ser um casos específicos para valer a pena esse aluguel enquanto revende. Senão é melhor ter o imóvel livre e desimpedido, assumir as despesas de condomínio e IPTU durante 6 a 12 meses e colocar o lucro no bolso mais rápido. Você vai conseguir vender mais rápido, por vezes, com ele desocupado. Mas, bom, a tentativa, boa trajetória, faz parte aí do aprendizado, né, Anderson? Conte pra gente depois desses aí como é que foi essa. Os dois foram em Lauro de Freitas, foram, né? Os dois em Lauro. Beleza. Exato. E aí, qual que foi o terceiro? Ah, o terceiro já foi agora, final do ano. Foi o terceiro outubro, novembro, depois que eu conheci a Smart e reacendeu, né, aquela chama e você vai relembrando, né, algumas coisas que você fez e nem tava, fica uma parte esquecida, né? Nossa vida, a gente tem muitos aspectos diferentes, pessoal, profissional, lazer, renda passiva, então não é bem passiva, né, mas é quase passiva. Então dá para fazer com menos tempo de dedicação do que um trabalho formal. Então, inclusive, eu posso dizer que eu fui até afoito para recomeçar, tá? É. Porque esse primeiro não foi um bom negócio, não. O imóvel da tenda, houve uma disputa e hoje eu não teria pego esse primeiro, não. Eu vi que tem outras oportunidades, né? Então, ele tá, inclusive, eu comprei mais caro do que os outros, tá ocupado e é o único com ação judicial que está se arrastando aí, que a pessoa nunca me respondeu. Então, eu considero que eu fui muito afoito. Aqui, De- mas é interessante isso que você falou, porque foram 10. E nesse daí, além de você ter pagado mais caro do que o que você pagou nos outros, foi ele que agarrou, foi ele que, digamos assim, que você teve mais dificuldade para desocupar. Fabrício está lembrando aqui, fale também dos números. Você lembra aí quanto que você deu de lance nele, quanto que você espera a revenda? eu espero uma revenda entre 135, 140 e eu fui até 90 com ele, Entendi. disputei até 90.
mas os outros foram na faixa de 75, mais ou menos. Então, um pouquinho mais do que deveria. E como o pop a margem é mais baixa, né? Então, esses 15 aí pode fazer diferença no final, principalmente que tem ação judicial, né? Então, tem custo de ação judicial, não sei quando termina. E eu gosto muito também de pulverizar, né? Justamente por não. Quando eu não conheço muito, eu vou pulverizando. Então, talvez essa estratégia aí de tenda e MRV foi o receio de entrar num maior e dar um problema e ficar tudo travado. Porque, como tá bem pulverizado, esse um aí que tá dando problema, ele não me preocupa muito. Uma hora vai resolver. E ainda bem que é o único que tá assim, os outros todos estão tão tranquilos. O Anderson, ótima estratégia. Eu estava dando aula para a turma interna terça-feira à noite, e aí alguém me perguntou assim: ah, tô com R$ 300 mil de crédito, né? R$ 300 mil de dinheiro na mão. O que que você acha? Utiliza esse crédito só no imóvel ou em três? Eu falei, com certeza três, porque você vai diversificar, gente. Desses três imóveis, pode ser que um você consiga revender em 3 meses, outro que você venda em 12 meses. Então você vai diversificando. Um vai dar mais trabalho para reformar, outro não vai ter reforma nenhum. Uma vai desocupar fácil, outro não. Então é bom diversificar. O Anderson está ilustrando isso agora. Ó. Um, ele agarrou mais para desocupar. Os outros, não. Então, vale a pena diversificar, uma ótima estratégia. Por isso que muitos aqui atuam no mundo pop. Anderson, você entrou na turma 28 da Smart. Entrou ali por volta, o que? Foi outubro do ano passado, setembro. Setembro, outubro, setembro. Bacana. E aí, essa primeira arrematação já foi logo assim nos primeiros meses? Como é que foi? Foi antes dos 30 dias. Antes dos 30 dias. Tava, Já voltou pisando no tava, acelerador. tava só faltando um estímulozinho para recomeçar, né? E só complementando essa questão aí da Sim, pulverização, muito do mercado financeiro de renda variável também, né? Então, você está montando uma carteirinha ali, não tem muita convicção. Se você tiver total convicção, vai em uma só ação ou vai em um só imóvel que o resultado vai ser melhor. Mas se não tiver convicção, pulveriza, porque na média vai ficar bom. perfeito. Isso mesmo. A lógica é a mesma no mercado financeiro, aquela de não coloque todos os ovos na mesma cesta, diversifique. Aos poucos, com a experiência, gente, pô, viu ali aquele imóvel que com certeza vai, mesmo se agarrar na desocupação, etc., vai dar uma lucratividade altíssima, aí pronto, vai para dentro. Anderson, então partimos para o segundo imóvel. O segundo imóvel continua sendo. Todos os imóveis foram em Lauro de Freitas, foram na Bahia ou não? Foi diversificando também cidade? O primeiro foi em Salvador, esse, né, que tá agarrado. Aí depois, eu não tenho datas exatas, tá? Assim, de cor, mas entre novembro e janeiro, aí tiveram mais dois em Lauro de Freitas, dois em Lauro de Freitas e mais um em Salvador e um financiado em Camaçari também, que é uma outra cidadezinha aqui da região metropolitana. Então, foi mais ou menos nessa sequência. Todos os primeiros da tenda. É, Então, tem um valorzinho um pouco mais baixo, né, do que o da MRV. MRV é um pouquinho mais arrumado, condomínio com vaga de garagem, o preço de mercado um pouquinho maior, né? Então, no começo, assim, eu vou começando pelo mais simples, né? Então, eu achei que era mais tranquilo, era mais barato, a conta batia mais fácil aqui no meu raciocínio. Eu confesso que devido à falta de tempo eu não tenho uma estratégia muito formal, né, de seguir planilha, checklist. Eu olho, faço a conta de cabeça, vejo se dá, vejo se não dá e vou, né? Tem um detalhe. Então, assim,
o método foi muito parecido. Então, o da tenda foi olhar se está barato. Então, eu imagino ali 75 um valor muito bom. Agora tem um detalhe, né? Hum, Tem um detalhe, porque houve a mudança aí da questão do condomínio, então a conta mudou um pouquinho. Antes eu bati o olho nessa faixa, tava legal, via se tinha ação, se não tinha, e aí já fazia a conta, coloca um valorzinho de desocupação ali. A margem vai dar pequena, mas sempre dá uma margem ali mínima ali dos 25%, imagino. E se outras coisas derem certo, pode ser que melhore a margem. Mas aí depois da mudança do condomínio, eu migrei e comecei a pegar os da MRV, entendi. porque acho que dá a margem um pouquinho melhor, cabe ali incluir os talvez entre 12 e 15 mil de condomínio, levando em conta que é 10% do valor da avaliação. Os da tenda apertaram um pouquinho mais, não peguei mais da tenda depois da mudança. Mas sempre tô de olho em alguns. Uma hora eu volto a pegar de novo. Mas talvez acho que eu peguei porque apareceram outros melhores, né? Às vezes se não tivesse Sim. aparecido. Mas ótimos pontos que você está abordando nessa fala sua. Primeiro, gente, essa questão que o Anderson falou da mudança de condomínio, de explicar para vocês aí quem não está por dentro do mundo dos imóveis Caixa. A Caixa, até o final de 2024, imóveis venda online e imóveis venda direta, que são aqueles que já não são feitos pelo leiloeiro, que você pode fazer a proposta, depois, inclusive, ser vencedor, você tem 2 dias para resolver se paga ou não, se não pagar, não tem multa. Ela arcava com débitos de condomínio de todos os imóveis, tá? Podia ter R$ 1.000 de condomínio ou podia ter R$ 100.000 de condomínio, você já sabia. Você não precisava fazer cálculo de débitos de condomínio, que a responsabilidade não seria sua. A Caixa sempre assumia. A partir de janeiro, a Caixa foi lá e começou a passar, na maioria das vezes, a responsabilidade de débito de condomínio até 10% do valor de avaliação para o arrematante, acima de 10%, tá? Que ela virou e falou assim: acima de 10% eu arco. A partir daí, o arrematante começou a ter que fazer um cálculo. O Anderson virou e falou aqui, ó, na lata, o cálculo dele, ó. Um apartamento pop que você pega por 80, 70 mil, que vale aí 150 mil no mercado, a avaliação é 150 mil, 10% de 150 mil, 15 mil. Ele vira, faz o cálculo sem ter que ficar fazendo pesquisa se tem ou não débito de condomínio, ele faz o cálculo por alto. Pode ter no máximo R$ 15.000 de débito de condomínio, viabilidade financeira. Dá ou não dá? Simples assim. Então o Anderson mudou, teve que mudar o método. A gente vai se adaptando, tá? A Caixa explicou bem. Gente, eu preciso fazer isso para conseguir vender mais imóveis e para conseguir dar mais desconto nos imóveis. Então espera-se, né, que tenha mais descontos. Só que aí o Anderson está focando no mercado, que a gente quer até perguntar isso para ele, é no mercado de imóveis. Padrões, a gente chama que imóveis são mais commodities. Esses apartamentos pequenos, tipo Tenda e MRV, são mais tranquilos de se entrar, né, Anderson? O Anderson falou: eu resolvi entrar aqui porque está mais tranquilo. Eu consigo achar várias amostras de imóveis semelhantes e precificar muito bem. Eu sei que tem liquidez, eu sei que a reforma não vai ter que ser muito alta, porque o apartamento tem DMRV de duas, uma, ou ele nunca foi habitado, você vai ter que gastar com laminado, ou ele já foi habitado, você vai ter que gastar com pintura. Fora isso, não tem muito o que fazer de reforma, então é mais trivial sim entrar neles. Só que os arrematantes têm reclamado que está dando muita disputa, Anderson, né? Que esse tipo de imóveis mais padronizados está dando muita disputa. Você aí que está pegando tenda MRV, todos eles saíram com disputa, tem algum que saiu sem disputa. Apesar de ter disputa, você ainda está vendo mercado neles. Conte um pouquinho para a gente da concorrência nesse tipo de apartamento. Tem uns 2 meses que eu não arremato nenhum, tá? Então não sei se essa disputa está sendo de 2 meses para cá. Mas de 2 meses para trás, nenhum deles houve disputa, não. Só o primeiro. É Só mesmo? aquele. Então, às vezes o imóvel tava largadinho lá, no venda online mesmo, ou com um reloginho.
E aí ficar atento para quando estava acabando o reloginho, para ver se não ia ninguém entrar. Mas assim, não sei de 2 meses para cá, mas os outros não houveram disputa, Não, não. bom saber, não tem grandes mudanças de 2 meses para cá. O pessoal já reclama isso faz é tempo. O pessoal fala assim: nossa, apartamento tá difícil, tá muito disputado. A gente sempre explica, galera, tem que adotar técnicas de garimpagem, né? Às vezes você não vai encontrar numa região é muito disputado, em outra região não é. Então, vai diversificando, não fica restrito só à sua cidade, etc. Sabe? Então, bom você falar assim que nesses imóveis, então no primeiro, que é o que você pagou mais caro, teve disputa, no restante não teve disputa e você entende que ainda tem uma certa margem. Esses imóveis que você pegou, vi que você falando que alguns foram à vista, outros financiados. Você pegou mais financiado ou mais à vista? Mas à vista, só um financiado até o momento. Porque Eu você quis ou porque a Caixa que não estava oferecendo eles financiados? não estava oferecendo. O único que eu vi com possibilidade de financiamento que o preço estava bacana, eu peguei. E não teve disputa, não. Pô, pronto. Eu fiz essa pergunta proposital, porque às vezes a pessoa vai achar, pô, o Anderson é bancário, não está querendo pagar os juros do financiamento. Não, se tiver para financiar é melhor, a margem sai mais alta. Dinheiro não é infinito e o caixa acaba. Então, em janeiro mesmo eu tava sem caixa nenhum, zerado. Daí apareceu um na faixa, em vez de ser 70 alto, 70 baixo. Aí eu fiquei doido, aí terminei de juntar, peguei o que não podia de um canto, do outro, porque o 70 baixo vai dar um valorzinho melhor, né? Aqui em Salvador, a depender da localização da tenda, não é 150 não, tá? Tá aí, a depender do local, 115, 125, 130, então é um pouquinho mais baixa, a depender da localização da tenda. O MRV, 140, 150, 160. Então, comprar mais barato é legal. Eu nem podia ir em janeiro. Mas foi bom que depois surgiu a venda e aí capitalizou um pouquinho de novo. Conte pra gente então um pouco da história desse que você pegou financiado. Porque tem gente que não sabe que dá para dar 5% de entrada, tem alguns feirões que dá até 100% de financiamento sem entrada nenhuma. A rentabilidade dele, por ser financiado, o ROI dele, então você espera que seja bem menor? Pegou por quanto? Deu quanto de entrada? Conte pra gente a história desse. Acho que 77, o valor foi 77. A entrada bem simbólica, aquele boletim de R$ 1. É mesmo, pegou 100% financiado? Boletim de R$ 1, exatamente. Então, acho que dá para vender ele, deve estar para sair. Porque quando tem subsídio, tem demorado muito também para sair. A, o pessoal chama de reserva, né, para poder conseguir assinar. Então, tem demorado um mês e meio, 2 meses. Esse já tem contrato de venda assinado, está só aguardando sair a reserva para poder concretizar a venda por 120. Ótimo. Então você já tem os números aí, né? Aquele já vendeu, só falta receber, né? Porque reserva de fato imóveis Minha Casa Minha Vida, gente, tem uma fila de reserva maior, mas está fluindo esse ano. Ano passado teve bem ruim, teve gente esperando 6 meses para a reserva Minha Casa Minha Vida sair. Mas então, 70 e pouco, 77, zero de entrada. Então, o que que você teve de custo? ITBI, registro e teve desocupação? Como é que foi? Não, estava desocupado. E piso, Piso? piso e pintura. Piso e pintura, chegou perto de 5 mais ou menos, piso e pintura. Mas Ótimo. menos de 5. Então gastou aí uns 4, 5 de ITBI registro, mais uns 5, uns R$ 10.000 você gastou nesse imóvel. Isso. E vai revender por quanto? 120. 120. Amortiza o saldo devedor aí,
23, 43 mil que sobra e gastou 10. Ou seja, sobra por volta de 33 mil na mão, tira imposto de renda, uns 30 mil reais líquido. Isso. Ótima operação. Demorou quanto tempo entre compra e revenda? Uns 5 meses. 5 meses. Aí, galera. Então, 5 meses entre compra e revenda. Essa foi uma ótima arrematação. Aí você vai pensar assim: todas vão ser assim? Não, vai ter umas que vão sair melhor, outras pior. A primeira arrematação ainda está para desocupar. Esse já está desocupado, já está revendido, só falta receber o dinheiro. Então, cada um vai, uma operação vai balanceando a outra, né, Anderson? Isso, exatamente. É o E segredo. a galera tá perguntando também o seguinte: foram todas na Bahia ou teve alguma fora da Bahia? Todas na Bahia, Salvador e região metropolitana, tudo pertinho, né? Coincidentemente, você fazer essa pergunta, anteontem eu participei pela primeira vez de um leilão do Santander. Uhum, Foi de casa, tem as regras um pouquinho diferentes, uhum. mas fui habilitado, né? Houve uma disputa lá de 180, aí finalizou em 240. Essa é o mais longe que eu já arrematei, mas eu estou na expectativa ainda porque esse pode ser financiado e eu não tenho caixa para poder pagar à vista, não tenho. Então, se não der certo o financiamento lá com o Santander, eu vou ficar de fora. Estou buscando precificação ainda exata de quanto vale o imóvel, porque eu sei que vai ter custo de desocupação, porque tem a ação. Tem duas ações judiciais, uma eu já vi que já finalizou, mas tem outra ação contestando o leilão. Então tá bem novo essa, que é o mais longe, que é 1 hora e meia aqui de Salvador. Os outros foram tudo aqui. Como eu moro num bairro de Salvador também que é limítrofe com a cidade chamada Lauro de Freitas, então às vezes é mais perto de eu chegar em Lauro de Freitas do que algumas partes de Salvador, Sei. quase todas. Então Lauro de Freitas é bem interessante aqui para eu olhar, porque é uma cidade menor e perto de uma cidade grande. Às vezes uns bairros de Salvador são muito longe de ficar indo. Não precisa ir muito, mas de vez em quando precisa passar uma chave pro corretor, autorizar a primeira vez o corretor, que às vezes tem que ser presencialmente. Ba- Então, eu tenho utilizado muito Lauro de Freitas e colado com Lauro de Freitas a outra Camaçari e Salvador. Essa foi a primeira em feira que eu estou vendo ainda se vai dar Bom, certo. Porque foi anteontem o lance e aí ontem o pessoal entrou em contato, ontem eu enviei a documentação, aguardando aí a aprovação do financiamento mas Santander. é aquele leilão condicional do Santander, né? Aí eles já te deram retorno que alcançou o preço-alvo do Santander ou não? Alcançou, deram retorno ontem. Eu tinha a impressão que era 180 com condicional de 230, mas eu acho que da primeira vez que eu olhei, eles mudaram o condicional para 270. Mas aí, como saiu 240, eu acho que eles resolveram aceitar. Acho que eles 270, eles queriam mesmo era 230, Ó. talvez. Como passou. É porque eles vão reprecificando, né? É bom a gente explicar também para a galera que está assistindo que o leilão Santander condicional, a gente até brincou ontem num post da Smart. A gente chama que o leilão em Santander é o leilão maré, que às vezes eles iludem a gente, né? Bacana, legal, mas aí a gente dá o lance e eles viram e falam assim: não, veja bem, aquele lance lá era fictício, aquele lance mínimo. Você deu 240, mas na verdade eu quero 280. Simples assim, sabe? É tipo uma pegadinha do malandro, sabe? Só que não quer dizer que não vale a pena pegar. Eu já rematei imóveis lucrativos pra caramba no Santander. Por quê? Porque eles vão testando o preço. Tem hora que, às vezes, se o Anderson tivesse dado 240 mil reais
há 6 meses atrás desse imóvel, talvez o Santander não entregaria. Agora deu 240 mil, o Santander aceitou. Não vale a pena. A gente só não pode se iludir de que deu o lance vencedor que o imóvel vai ser seu. Talvez o Santander volte uma contrapartida de um lance maior. Então fica aí essa dica do lance dos leilões condicionados Santander. Ô Anderson, mas então, pelo que você falou E agora, só, que. só Como? complementando rapidinho essa questão do Santander, e na prática, isso aí que você Uhum. falou, eu quando voltei, né, eu falei para um amigo que se interessou também, e aí ele tem mais tempo que eu, e ele passa um tempo procurando as coisas, olha mais e tal. E aí ele arrematou do Santander, que ainda está nessa fase de proposta contra proposta, mas aceitaram, né? Foi lá no Rio de Janeiro, que ele voltou para o Rio de Janeiro, mas estava uma diferença aí de uns 40 mil, mais ou menos. O Santander conseguiu subir talvez uns 10, mas ele foi duro, fez proposta, falou que era perto da favela lá, que era perigoso no Rio de Janeiro. Ele tem uma conversa boa, mas importante que ele começou a entrar e ele achou esse site, né? Acho que é Biassi Leilões, Sim. que eu não sabia. E aí eu falei de novo dos leilões para ele, e aí ele falou do site para mim, que agora eu passei a novidade que era bom, e agora ele vai passando as outras novidades para mim, essa do Santander. Foi ele Tá, que passou, aí eu comecei tá vendo, gente? Vocês difundirem conteúdo bom é bacana, porque vai trocando ideia com amigos, com dentro da comunidade Smart, e aí as pessoas vão se ajudando, né? Tem gente que fica na escassez, não vou contar para ninguém e tal. Mas daí, gente, ó, tem imóvel para todo mundo no país, tá? E aí eu até te questiono, ô Anderson, você falou que agora o mais longe que você rematou foi em Feira, e que é tudo ali pela região metropolitana ou dentro da Bahia. Tem arrematante arrematando desde o Japão. Me diga, você ainda não arrematou fora da Bahia porque você está achando as oportunidades dentro da Bahia muito boa e não precisou? Ou você está com algum receio, quer primeiro voltar fazendo na Bahia e depois vai para mais distante? Porque a gente tem um lema na comunidade é que lucro não tem CEP, você pode fazer tudo à distância. Né? Você está com algum receio de fazer à distância? Todos esses imóveis, inclusive, complementa a pergunta, todos esses imóveis que você rematou, você chegou aí neles? a questão da distância é porque está aparecendo a oportunidade que está gastando o meu caixa e as possibilidades aqui, né? Agora, por exemplo, não tem nem como ficar olhando. Às vezes olho só da, 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 da rotina de vez em quando, a cada 15 dias, passar o olho de novo, mas não dá nem para fechar nada agora. Então, mas quando aparecer caixa, eu vou olhando. Primeiro em Salvador, depois olho Lauro de Freitas, olho Camaçaria, agora olho Feira de Santana. E depois, se não tiver oportunidade, eu vou olhando outros lugares. Não tem esse receio, não. Mas essa de Feira de Santana, se der certo, é um test drive bom, porque já é a mais de uma hora daqui. E se eu tiver que ir lá muitas vezes, talvez desanime, mas eu acho que não vai precisar ir muito, não. Boa, faz um teste. Tem arrematante da comunidade Smart que fala, ó, mesmo se for na minha própria cidade, eu não vou lá no imóvel, não, porque não quero nem me apegar ao imóvel. Se eu for acompanhar uma reforma, em vez dela ser mais rápida, eu vou pegar em detalhes. Então, eu até evito de ir mesmo estando próximo. Dá menos trabalho, né? A gente que está arrematando em escala, a gente tem que ir otimizando o processo. Última pergunta que eu vi aqui do pessoal, Anderson, foi se Renato perguntou: você já fez alguma cotizado? Foram todos sozinhos? Como é que foi? Não foram todas sozinhas, só sozinhos. Os últimos dois, inclusive, tinha acabado caixa, não tinha mais caixa, mas eu estava vasculhando algumas possibilidades. E aí encontrei um que eu tava, vou, mas não vou, vou, mas não vou. Aí eu falei para um amigo, ó, quer dividir? Mostrei uns números para ele. E aí ele topou dividir, a gente dividiu. É um imóvel da MRV.
E o último eu ofereci para um amigo para ser todo dele, né? Então tá todo em meu nome, mas eu ofereci para pegar para ele e ofereci se ele não queria ao final 80-20. E aí ele topou. Tamo aí também com esse outro aí. Tá incluso aí nessa conta dos Ótimo. 10 E, e tá vendo, gente, como é que conhecimento tem valor? No final das contas, ó, arrematante bom tá sempre alocado, né? Tá sempre arrematado. O Anderson alocou tudo, acabou o dinheiro. O que que ele tá fazendo agora? Utilizando o conhecimento dele para ganhar mais dinheiro. Olha aí, vai arrematar com o dinheiro do amigo e aí o amigo vai dar um comissionamento para o Anderson, tá? Então isso pode ser feito, né? Você utilizar o seu conhecimento. Por isso que, ó, tem aqui, ó, bateu 200 pessoas na live, todo mundo buscando conhecimento. Aprofundar conhecimento te dá valor tanto para você ganhar, arrematar com o seu dinheiro, quanto, mas eu estou sem dinheiro. Você pode arrematar começando por amigos, familiares. Tem gente que faz isso depois até um negócio, tá? Que vai assessorar, tem estratégias, comprar uma comissão fixa, cobrar, fazer caixa forte, etc. Então, boa aí o Anderson mostrando que, ó, eu aprendi a arrematar, eu sei que vai dar lucro, eu vou ficar esperando só ter dinheiro no bolso? Não, vou colocando amigos e familiares que vai dando certo. Anderson, muito bacana escutar sua trajetória aqui, vendo que você voltou há 5 anos atrás, botou o pezinho, mas ali viu que a renda passiva não estava legal, agora voltou e voltou com tudo, já voltou arrematando mais 8 imóveis. Queria que você deixasse um recado final aqui para gente, rapidinho, 1 minuto assim, o que que é você que é bancário, que tem um emprego fixo, que sabe, trabalha na área de finanças, o que que você viu nos leilões e o que que você espera que os leilões mudem na sua vida, assim, para você ter voltado e começado a investir nos leilões? O trabalho de bancário é muito estressante, né? E tem bancários que trabalham 6, eu trabalho mais de 8. Então, não dá para seguir com essa rotina estressante até completar 70. Não dá. Então, o gás e a energia vão diminuindo com o tempo. Então, certamente, daqui a um tempo a energia vai estar um pouquinho menor, depois um pouquinho menor, depois um pouquinho menor. Então, eu tenho interesse em criar um fluxo contínuo de renda que permita diminuir a carga horária como bancário e aposentar mais cedo, né? Oh, bom demais, né, gente? A gente não sabe, reforma da Previdência passou algum tempo, com certeza vai ter que passar outra. A gente, hoje em dia, não dá para ficar esperando a aposentadoria regulamentar. A gente tem que fazer a nossa própria aposentadoria, né, Anderson? Com certeza. Com certeza virão muitas e muitas reformas. Eu nem conto com essa questão de aposentadoria tradicional, não. Na minha cabeça ela não vem, eu tenho que me virar para que ela venha de outro jeito. É isso A aí. tradicional vem É mesmo. isso aí. A gente tem que fazer o nosso futuro, né? Se a gente deixar na mão do governo só ficar reclamando, não dá em nada. Anderson, ótima live, ótima trajetória. Tenho certeza que a gente vai bater um papo daqui a um tempo e vai ter passado muito mais dessas 10 arrematações. Tenho certeza que você inspirou muitos dos que estão aqui hoje, que nos acompanharam. Alguns já estão arrematando, mas outros não começaram a arrematar e podem se inspirar na história do Anderson. Tá bom, galera? Então, ó, quem quiser começar a fazer acontecer, tá aí, ó, digite T33, que no dia 26 de junho, se eu não me engano, nós vamos abrir a nova turma. Você vai entrar dentro de um grupo de WhatsApp, onde você vai lá receber todas as informações para quem ali quiser decidir se vai ou não vai entrar na próxima turma da Smart. Anderson, fique com Deus, meu parceiro. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Ótima quinta para todo mundo. Até a próxima. Valeu.